Oi, como vão vocês? Hoje viemos falar sobre o plano Agache. Agache, não agache. Agache, não agache. Agache, isso, agache. O plano Agache foi o plano diretor para o crescimento e reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, projetado por Alfred Agache. Agache, não é agache, é agache. Isso mesmo. A concepção do plano diretor era baseada no urbanismo racionalista. Para falar do urbanismo racionalista, temos que falar primeiramente da Carta de Atenas. Estamos em 1931 e é realizado em Atenas, na Grécia, um documento que cria diretrizes para a museologia e a arqueologia. Entre os signatários havia também arquitetos, além de museólogos e, é claro, arqueólogos. 2 anos depois, na mesma cidade, reúnem-se no 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna grandes pensadores modernistas, que viram de perto a derrocada da urbanização desordenada da Revolução Industrial, assim como o chamado urbanismo utópico, que de tão teoricamente perfeito seria inaplicável. Decidem, então, manter as preocupações dos utópicos relativas à salubridade das moradias, aos usos da cidade e à qualidade de vida, mas de uma forma muito mais racional. Óbvio que é daí que vem o nome racionalista, não é mesmo? KKK, hein? Sua concepção de cidade garantia vias suficientemente largas, arejadas, espaçamento entre edificações com a finalidade de receber insolação, a preocupação em ter-se escolas e centros esportivos para a juventude, equipamentos urbanos sempre presentes, além do zoneamento distinto para atividades distintas. Alfred Agache, urbanista francês, era partidário destas ideias, e não hesitou em querer colocá-las em prática quando foi contratado pelo então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Antônio Prado Júnior. Na época, o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, na dita República do Café com Leite. O presidente era o paulista Washington Luiz. A cidade passou a crescer exponencialmente desde a reforma ocorrida algumas décadas antes, liderada pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz. O crescimento desordenado passou a gerar uma série de problemas com usos e ocupações, além da especulação imobiliária passar a ser cada vez mais injusta. Era necessário controlar o crescimento e ordenar os espaços, nem que fosse necessário, uma vez mais, destruir e expropriar imóveis. Aqui temos o mapa do loteamento do Leblon, propriamente de uso residencial. Aqui, a chamada cidade universitária, onde estariam os prédios das instituições de ensino, assim como habitações universitárias. Aqui temos o bairro das Embaixadas, que contempla o mar. Aqui temos o mapa do zoneamento da cidade por bairros, ou, como está destacado em vermelho, por volume de tráfego. Um dos pontos mais importantes do plano diretor era a divisão da cidade em zonas diferentes para atividades diferentes, de forma que em um mesmo espaço não houvesse simultaneamente 2 usos incompatíveis. Também havia a preocupação com o transporte das massas, e para isso eram necessárias ruas largas e preferencialmente retilíneas para poder comportar grandes números de transeuntes e encurtar a duração dos trajetos. As maiores vias seriam radiais a partir de alguns monumentos, como é o caso que vemos já executado e funcionando muito bem na época, em Paris, no Arco do Triunfo. Podemos ver vias irradiando do calabouço, abaixo na imagem, da Porta do Brasil, no canto inferior esquerdo, que fica no bairro das Embaixadas, além da Praça Mauá e da Estação Central ao centro, para onde também convergem muitas vias. O abastecimento de águas e a organização das ocupações das favelas também era um ponto crucial do plano, mas não chegou a ser executado. O plano também tinha como meta estabelecida pelo próprio presidente da República embelezar a capital nacional. Logo, foram adotados partidos estéticos para ordenar o estilo das fachadas das edificações. A ideia era construir-se em concreto, aço e vidro, mas nada demasiado minimalista. A concepção arquitetônica era antes um híbrido entre o modernismo e os moldes europeus ainda um pouco rebuscados. As edificações teriam que se adequar também a uma altura pré-estabelecida, ou ao menos a uma cobertura em platôs que permitisse o recuo à medida que se subiam os pavimentos, para não impedir a insolação nos edifícios circunvizinhos, como já estabelecido na Carta de Atenas. Ou as edificações se ergueriam a partir do centro do lote, com áreas verdes ao seu redor,
ou se ergueriam nos limites, mantendo o formato de claustro, com áreas verdes no centro da quadra. A arborização e a preocupação com a qualidade do ar também eram um aspecto contemplado pela Carta de Atenas, e muitas áreas verdes foram previstas para serem mantidas na cidade. Também deveriam ser abundantes os parques e praças. Os jardins dos calabouços, próximos de onde hoje é a Ponte Rio-Niterói, contavam até com o projeto de um gigantesco espelho d'água, que contribuiria também para refrescar o ar do Rio de Janeiro, já muito quente na época, principalmente para o arquiteto francês. Infelizmente, o plano Agache, não, Agache, de Alfred Agache, isso. Então, como eu ia dizendo, o plano não pôde ser concluído, na verdade mal foi iniciado, porque a oligarquia cafeira perdeu o poder e Washington Luiz foi deposto, o que implicou na deposição de Antônio Prado e também na demissão de Alfred Agache. Chega, não vou mais corrigir. Enfim, Le Corbusier, o maior expoente de todas as teorias modernistas, e claro, muito egocêntrico por causa disso, veio ao Brasil em certa ocasião e não poupou críticas ao pobre Agache, mas sem saber que o plano, não podendo ser concluído, foi deixado às traças e a cidade continuou um caos.